Eu estou ao vivo! Meu Deus, quanto tempo que eu não faço uma live aqui nesse Instagram. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que vai participar desse encontro maravilhoso que eu preparei nesse domingo à noite, com muito carinho e com muita intencionalidade, porque eu quero, desejo e escolho que você que vai estar aqui comigo, seja assistindo ao vivo, seja no replay dessa live, eu quero que você saia daqui com uma virada de chave, com uma mudança de mentalidade, como nunca aconteceu antes em uma live assim. O conteúdo que eu preparei aqui para vocês, inclusive, é um conteúdo high, elite, dentro das mentorias que eu faço, onde muitas coisas que eu vou falar aqui para vocês, eu só falo em mentorias que as pessoas, inclusive, já estão avançadas. Então, pega papel e caneta. Eu não tenho hora para acabar, eu vou tentar ficar aqui 1 hora, mas se eu precisar ficar um pouco mais, eu vou ficar, tá? Chama os seus amigos, já manda aqui, tem um aviãozinho, manda pros seus amigos aqui e chama todo mundo para vir ficar com a gente. Quem tá em algum grupo meu aí, algum grupo da Masterclass, grupo do enriquecimento sistêmico, da alavancagem total, alavancagem sistêmica, manda lá pro pessoal, para todo mundo vir aqui. O tema do nosso encontro de hoje, eu vou até anotar aqui que eu achei que tinha aparecido ali, ó. O tema, então, do nosso encontro de hoje é como parar de sabotar o seu enriquecimento e desbloquear seu teto financeiro. Ai, meu Deus, apertei o negócio aqui. Quero saber o seguinte, quem tá comigo aqui, o som tá bom, a imagem tá boa, podemos já começar começando? 20 horas e 2 minutos, do jeito que eu gosto. Podemos começar começando? Dá um ok pra mim, Paula, tá tudo bem? Tamo vendo você, tá meio brilhosa demais, não tá? E vamos seguir, porque temos bastante coisa pra conversar, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero começar a refletir aqui com vocês. A gente já mandou aqui para as pessoas? Peraí, deixa eu mandar. A Aline também tá me ajudando a mandar para algumas pessoas. Gente, compartilha aí, por favor, tá? Compartilha com as nossas alunas, com o pessoal que já tá junto com a gente aí, para poder virem ficar aqui e acompanhar, que essa live vai ser bem legal. Então, vamos lá. Bom, primeiro exercício que eu quero fazer aqui com vocês, gostaria de te convidar a respirar fundo, a sentir os seus pés no chão, a sentir que você está aqui, agora, presente. E que essa live, ela não é uma live qualquer. Essa live é um presente de você para você mesmo. Que você vai, através de mim, através daquilo que for vindo na minha teoria, na prática, os exercícios que eu vou propor aqui para vocês, as reflexões, tudo isso é um presente para você. Eu tenho um post-it aqui, meu post-it que minhas alunas conhecem muito bem, que diz assim, ó, flui em mim o servir que se requer aqui. Eu sou um canal. Então, independente de eu ter preparado aqui um roteiro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Olha, eu nem tinha me dado conta. Hoje é dia 8 e eu separei 8 tópicos, 8 passos para você parar de sabotar o seu enriquecimento e desbloquear o seu teto financeiro. Mas por mais que eu tenha preparado, que eu tenha organizado, que eu tenha uma didática, que eu tenha uma teoria, que eu tenha a minha metodologia do enriquecimento sistêmico por trás de tudo que eu faço, ainda assim eu tenho certeza que, como um canal que eu sempre me disponho a ser, tem coisas que eu vou falar aqui que eu não tinha preparado antes. Tá? Então venham de coração aberto, venham com presença. Quem for acompanhar essa live, já eu avisei agora no comecinho, não tem hora para acabar, mas provavelmente vai ter aproximadamente 1 hora que nós vamos ficar juntos para dar conta desse conteúdo. Mas se precisar ficar um pouquinho mais, se o Instagram não me derrubar, eu vou continuar, tá? E eu também não sei como é que tá aqui o Instagram, eu pretendo gravar essa live, mas se por acaso ela não ficar, quem veio, veio, quem não veio, não vai participar e é isso. Né? Então vamos confiar nisso também. Muito bem, então agora eu quero que vocês todos que estão ao vivo aqui comigo, eu quero que você escreva aqui nos comentários da live, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você pensa em dinheiro. Primeira palavra que vem na tua cabeça, vamos lá, 1, 2, 3 e já. Vamos lá, doutora Tami, ai querida, quanto tempo, a Gigli, Débora, quem mais? A Karina. Primeira palavra que vem na tua cabeça quando você pensa em dinheiro. 1, 2, 3, valendo. Vou tomar um gole de água enquanto vocês escrevem. Preciso.
energia, sucesso, maravilhoso, prosperidade, que mais? Tranquilidade, energia. Ai, gente, tô toda arrepiada, que delícia vocês participando. Muito bom, muito bom. Muito bom, energia, tranquilidade, meio, sucesso, necessário, ótimo, pagar as contas, abundância, muito bem. Agora, eu quero que você pense no maior faturamento que você já teve na vida. Eu quero que você vá lá no dia, no mês, no ano em que você fez o teu balanço financeiro e você olhou e falou, poxa, esse foi o maior faturamento que eu tive. Faturamento pode ser, eu prefiro mensal, tá? Um mês. O mês que você fez o maior faturamento. Todo mundo aqui olha o faturamento, gente? Todo mundo aqui costuma sentar, olhar, fazer um balanço do mês, quanto que eu vendi, quanto que eu não vendi. Hã? Vocês concordam comigo, inclusive, um dos pontos que eu vou até ressaltar aqui, que depois em algum momento eu vou falar sobre vendas com vocês, tá? Mas vocês concordam aqui comigo que todo mundo aqui é vendedor? Que você está sempre vendendo algo? Ou você está vendendo a tua imagem, você está vendendo um produto, você está vendendo um serviço? Então, qual foi o mês que você vendeu mais na sua vida? Que você teve o maior resultado financeiro no teu caixa? Dezembro, coloca o mês e o ano, tá? Dezembro de 2025, janeiro de não sei quando. Quero que você pense no teu maior faturamento. Depois que você pensar no seu maior faturamento, eu quero que você pense no sentimento que você teve quando você teve o seu maior faturamento. 1, 2, 3, valendo. Vai lá para aquele momento e traz o sentimento. Qual sentimento você teve quando você materializou, que você olhou assim, cara, eu fechei X mil reais. Gente, eu tô falando de faturamento, inclusive, talvez a gente possa até separar aqui. Não vou separar não, que senão vai ficar muito complexo, vai. Então, bota o sentimento aí. 1 de 2026, junho de 2025, dezembro de 2015, tá? Sim. 1 de 2026, sentimento, orgulho. Coloca então, quem tá escrevendo agora, coloca a data e coloca o sentimento. Liberdade, 2 de 2026, então já tá nesse mês, show. Fiquei com medo de acabar. Seja sincero, o sentimento que vier, tá? Pode ser que seja um sentimento positivo, pode ser que seja um sentimento negativo. Vamos lá. Tô anotando uns pontinhos aqui que eu quero falar pra vocês conforme eu vou fazendo exercício. Realização, janeiro de 18, eu creio, muito bem. Tá? Outubro de 2024, euforia. Muito bem, muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês que vai parecer que não tem nada a ver com a história, mas tem tudo a ver com a história. Abundância lá. Então, vamos lá. Agora vai ser uma pergunta capciosa, tá? Cheguei lá o sentimento, muito bom. Agora eu quero que você feche os olhos por um segundo. Fecha aí os olhos e imagine, ou melhor, deixe chegar na tua mente uma imagem de Jesus Cristo. Primeira imagem de Jesus Cristo chegou na tua mente, você me fala. 1, 2, 3 e já, valendo. Escreve aí. Primeira imagem, tá? Não vai ficar pensando, não. Primeira imagem que vem na tua cabeça quando você pensa em Jesus Cristo. 1, 2, 3 e já. Quero que você escreva aqui pra mim. Vamos lá. Eu tenho um delay aqui iluminado. Ele sorrindo pra mim. Fé. Vocês são tudo mentirosa. Tudo mentirosa, bem treinada pela igreja. Hã? Nananina, não. Vou contar pra vocês qual que é a imagem de Jesus que vocês têm. Todo mundo tem. Se você tivesse lá no teu inconsciente, se você não tivesse já treinada, porque a gente já está estudando diferente, a gente já está enxergando diferente. Nós já temos filosofias religiosas diferentes, mas a imagem que está no nosso inconsciente, todo mundo que fala português, portanto, é latino-americano, ou brasileiro, ou português de Portugal. Todos nós que falamos português ou entendemos português, aliás, eu acho que quase todo mundo aqui entende português, senão não estaria me ouvindo.
Todos nós tivemos uma colonização latino-americana. Ou melhor, uma colonização portuguesa. Nós tivemos a base de Portugal principalmente, tá? E junto com isso veio a religião arcaica com a imagem de Jesus na cruz. A Polly até colocou ali, Jesus na cruz. Todo mundo, gente, independente de você já ter se libertado de algumas crenças mais profundas, de você ter ressignificado mais algumas coisas e tudo mais, independente da tua religião, e aqui em nenhum momento eu vou falar de religião, eu vou falar de base científica, base neural, base sistêmica, psicobiológica, do porquê que você bloqueia o teu crescimento financeiro. Do porquê que lá no fundo, lá no teu mais profundo ser, você tem medo de enriquecer. Eu vou contar exemplos para vocês aqui, inclusive, de empresárias e empresários que eu atendo e que chegam a criar sintomas, às vezes doenças no corpo, chegam a criar situações esquisitíssimas para perder dinheiro, que fala, mas como que eu fiz isso? Que barbaridade, não tinha o mínimo sentido. Eu mesma, se eu contar um pouquinho da minha história, já eu falo um pouquinho da minha história para vocês, mas eu mesma, com toda a metodologia que eu trabalho, com todas as transformações que eu já faço em mim, eu sou cliente de terapia profunda, avançada, constelação familiar, terapias de ressignificação de crenças, etc. Eu sou cliente desde 2012. Eu já enriqueci várias pessoas. Eu já, aliás, isso aqui, ó, já tô colocando mais passos. Eu tinha falado que eram 8 passos, já estão 10 agora aqui, tá? Que é assim, vai vindo, vai chegando e nós vamos falando, nós vamos acrescentando. Mas eu mesma que tenho essa história super legal, que já me desenvolvi, que já me transformei, que já fiz metodologia, que já enriqueci, tenho cases multimilionários de várias clientes nos últimos 12 anos de trabalho. Mesmo assim, em 2023 eu quase fali de novo. Você acredita nisso? Então, todos nós temos um ponto cego, ou melhor, vários pontos cegos, que vêm de várias heranças que nós temos, heranças da nossa família ancestral, da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados. Daqui a pouco eu volto nisso. A gente tem várias heranças de crenças, de formas de pensar, de pontos de vista que quando a gente chegou no planeta, já falaram pra gente, vai lá e pensa assim, que é assim que você tem que pensar. Então, a gente tem tantas crenças que fazem com que a gente inconscientemente tenha o nosso ponto cego. Mas por que eu perguntei qual era a imagem que você tinha de Jesus? Porque todos nós temos em algum lugar do nosso inconsciente uma foto de Jesus na cruz, onde nessa foto ele não está pleno, ele não está exuberante, ele não está iluminado, ele não está olhando para cima, ele não está de braços abertos. Ele está crucificado, olhando para baixo, com uma coroa de espinhos, sangrando, cabisbaixo, com uma cara de triste. E essa imagem deu origem a uma base de crenças em nós latinos-americanos, em nós pessoas que falamos português, que eu intitulei de teoria dos 4S. E eu preciso falar isso bem no começo do nosso encontro aqui, porque isso vai mudar a tua forma de enxergar dinheiro. E só vai mudar a sua forma de enxergar dinheiro se você entender isso aqui primeiro, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui nessa live, gente, tem um porquê. Vamos comigo? Então, vamos lá. São 4 S's. Eu estou colocando os 4 S's aqui. Teoria de Paula Castanho Vaz. Se você for algum dia falar da teoria dos 4 S, essa é de minha autoria, tá? Então, vamos lá. Nós temos o primeiro S é de sangue. O segundo S é de suor. O terceiro S é de sacrifício. E o quarto S é de sofrimento. Quem pode colar aí pra mim nos comentários? Então, sangue, suor, sacrifício e sofrimento. Nós temos no nosso DNA mental o condicionamento. Quando eu falo condicionamento, vocês entendem o que é, gente? Condicionamento é igual quando a gente treina um cachorro. Vou ser bem sincera com vocês. É a mesma coisa. E o nosso cérebro reptiliano, porque nós temos dentro da nossa estrutura cerebral, nós temos o cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano, ele é instintivo e ele é animal. Então, como nós temos o cérebro reptiliano, nosso cérebro ele quer sobreviver. E dentro desse cérebro existe um molde. Então, fomos condicionados geração após geração após geração. E esse condicionamento passou para você. E passou para os seus filhos, tá? Quem aqui tem filhos, já vou avisando. Seus filhos também receberam isso. Através da memória celular, da genética. As conduções neurais do seu cérebro, você herdou também. Já chegou tudo prontinho. Aí, quando você nasceu, que você veio para o mundo, as coisas foram só se confirmando.
Porque daí você começou a ouvir a sua família falar, os parentes falarem, a comunidade falar, na escola falar, na religião falar, na igreja, no local onde você frequentava da religião. E depois você começou a crescer e os grupos, os lugares onde você ia, também iam confirmando. Então, o que nós temos lá no nosso inconsciente? Que tudo uma interpretação, inclusive, tá? Porque sabe o que está escrito de verdade na Bíblia? A Bíblia, mais uma vez estou falando, não estou falando de religião aqui, mas eu estou falando de base e referência filosófica que moldou a nossa forma de enxergar dinheiro, que moldou a nossa forma de enxergar sucesso. O que está lá na nossa raiz? Que dinheiro é ruim, que quem é rico não vai pro céu. Me ajuda aí, o que mais? Que quem é rico não vai pro céu. Que mais? Que mais? Que ou você tem dinheiro, ou você tem espiritualidade, propósito, ou você é casada, ou você é rica. Que mais? Que mais? Fala aí. Ou você é uma boa mãe, ou você é empresária. Que mais? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Escreve aí. Quais são os ous que tem aí na tua cabeça, na tua mente e tem aí no teu inconsciente coletivo que você já ouviu alguma vez? Que dinheiro é sujo, que dinheiro... Que mais? Não leva você pro céu. Mais fácil passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, gente, como que você vai ultrapassar um teto financeiro? Como que você vai usufruir? Porque eu atendo muitos empresários e empresárias que fazem muito dinheiro, que já ultrapassaram o teto financeiro, que continuam crescendo e que mesmo assim, sabe o que acontece com eles? Elas ou têm um prejuízo grande no relacionamento de casal, ou tem um prejuízo grande no relacionamento com filhos, ou tem questões profundas de saúde. É muito raro, gente, nós encontrarmos pessoas que, depois que ultrapassam o teto financeiro, se não tem uma estrutura psicológica e emocional, se não alinhou as bases, é muito difícil essas pessoas conseguirem usufruir. Até consegue romper, mas não consegue usufruir. Mas o mais comum é subir, descer, o que a gente chama de picos e vales. Quem aqui já ouviu falar de picos e vales? Aí você vai lá em 2000 e não sei quanto, tem o seu maior faturamento. Daqui a pouco você vai lá e perde tudo. E dentro da filosofia sistêmica e da metodologia do enriquecimento sistêmico, que é a minha metodologia, nós temos um nome que nós falamos que chama-se maus negócios. Anota aí. O que são maus negócios? Todas as vezes que você, por exemplo, olha, 2020, que legal, 2020. Gosto de horas iguais. Todas as vezes que você perde dinheiro, mas que você fala assim, mas como que eu perdi esse dinheiro? Ou então, eu tenho uma cliente que ela falou uma vez pra mim, ela falou, Paula, toda vez que eu faço o meu maior faturamento, quebra meu carro, ou eu bato o carro, ou... Sempre aconteceu uma coisa com o carro dela. Ela falou assim, já virou um padrão. Quando eu bato o carro, eu vou e olho no meu faturamento, era o melhor faturamento do ano. Aí eu bati o carro. Por que isso acontece? Então, nós criamos inconscientemente formas de perder dinheiro. Ai, que lindo! Quem aqui nunca fez uma coisinha assim bonita, que você do nada perdeu dinheiro? De repente foi seu melhor faturamento, aí você ficou doente, teve que ir pro hospital, aí não conseguiu trabalhar, e aí perdeu um cliente, aí não sei o que, ou então um colaborador que era o mais importante da tua empresa do nada pediu demissão. Que mais? O filho ficou doente, daí você teve que ir cuidar do filho, não conseguiu fazer, Ou o marido ficou doente, ou bateu o carro mesmo, ou veio o imposto do além que você não sabia que você tinha que pagar e de repente você teve que pagar. Eu quero que vocês compartilhem aqui comigo, gente. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui pra vocês? Então, por que nós criamos esses maus negócios? Eles são uma forma inconsciente da gente se sentir mais espirituais. É uma forma inconsciente da gente sentir que nós ainda pertencemos à nossa família. E olha que loucura isso. Escreve essa palavra que eu vou falar aqui pra vocês. Pertencimento. Escreve aí, ó. Pertencimento. Vou fazer um desenho aqui de uma árvorezinha genealógica, tá? Todo mundo aqui tem pai e mãe biológico? Ou tem alguém aqui que nasceu da cegonha? Ou do Papai Noel? Conta aí pra mim. Vou colocar aqui você... pai, mãe,
os avós, os bisavós. Ó, vou fazer uma coisa aqui, um desenho bem simplista, só para vocês enxergarem uma coisa, tá? Todos nós somos filhos de um pai e de uma mãe, que também tem pai e mãe, que também tem pai e mãe. Quem são o pai e mãe dos nossos pais? Os nossos avós. E quem são os pais dos nossos avós? São os nossos bisavós. Coisa que a gente não para pra pensar, inclusive, né? A gente não lembra. Quem aqui todo dia lembra? Nossa, meus pais também foram crianças. Nossa, meus pais também tiveram traumas. Nossa, imagina só minha mãe que foi abandonada pelo pai, ou meu pai que foi abandonado pelo pai dele, pela mãe dele, não sei quem que apanhou e tudo mais. Quem aqui para pra pensar? Meus pais também foram crianças. Como diz Renato Russo, né? São crianças como você. A gente não para pra pensar nisso. Você não para pra pensar que teus avós foram criança também. Você não para pra pensar que tem um molde, que tem uma forma de se comportar que tá vindo geração após geração, após geração, após geração, após geração. Pra quê? Vou escrever uma outra palavra que eu quero que você escreva aí também. Para sobreviver. Então, o que aconteceu lá atrás? Os nossos antepassados, eles estão vivendo aquilo que é possível dentro da consciência que eles tinham apenas para sobreviver. E o que de melhor tem dos nossos antepassados para nós? O que de melhor o teu pai e tua mãe deram para você? Quem disser educação, herança, escola, não sei o quê, mentira! Isso tudo é bônus. O que o seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, seus ancestrais deram de melhor pra você, escreve aí. Foi a vida. Se eles não tivessem geração após geração, após geração, após geração, após geração, sobrevivendo, se eles não tivessem sobrevivendo, eu vou falar várias vezes essa palavra pra ela doer em você. Os teus avós, os teus bisavós, os teus tataravós estão sobrevivendo. E teus pais também, posso falar? Os nossos pais, gente, eles já foram uma evolução. Muitos deles já foram uma evolução. Já abriram uma porta, já destravaram. Alguns avós também, tal. Um pouco mais raro, talvez. Não raro. Porque se a gente for parar pra pensar, agora me caiu uma ficha aqui. Os nossos avós e bisavós, principalmente, eles fugiram lá da pátria deles para poder sobreviver. Então isso por si só já foi abrir as portas da prosperidade para nós. Porque se eles não tivessem tido coragem de largar tudo, e eu já atendi pessoas que tiveram avós e pais e bisavós que largaram propriedades no Japão, que largaram propriedades na Alemanha, que largaram negócios, paixões, amores da vida, largaram filhos, ou filhos que deixaram pais, ou que morreram no meio do caminho, nos navios. Cara, o melhor que eles tinham que fazer pra nós, eles já fizeram. Repita comigo todo mundo aqui, por gentileza, vai. Meus pais me deram o melhor. Meus avós, bisavós, tataravós, ancestrais já me deram o melhor. Graças à coragem deles de sobreviver, hoje eu estou aqui e tenho uma chance de fazer diferente. Aliás, eu nasci... Quero que você bata no peito. Eu queria tanto estar vendo vocês. Já queria abrir um zoom aqui agora pra gente poder se falar lá. Mas eu quero que você bata no peito aqui assim, ó, e fale assim comigo. Eu nasci pra fazer diferente, maior e melhor. Eu posso e devo fazer diferente, maior e melhor. Eu nasci para enriquecer, para transbordar, para evoluir o sobrenome da minha família. Eu não nasci para copiar e colar. Eu não nasci para ter teto financeiro. Eu não nasci para ficar parada na vida. Eu não nasci para me travar, para me paralisar. Eu não nasci para não brilhar. Eu nasci para ser grande. Cara, você nasceu para ser grande. Se você for olhar para a história da sua família, se você parar para olhar para todos os seus antepassados, eles já pagaram um altíssimo preço para conseguir sobreviver, para você estar aqui hoje. Então repita assim comigo: meus pais não me devem nada. Eu não devo nada para os meus pais. Gente, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, nós vamos trabalhar profundamente no programa Alavancagem Total, que até o final dessa live eu vou contar um pouco mais para vocês, tá?
do programa, que é o programa que vai começar agora dia 26 de fevereiro. Vai ser um programa de 4 meses, vai ser um programa extraordinário. Eu tenho algumas alunas que estão aqui assistindo a live, que fizeram o programa do ano passado. Esse ano vai ser o upgrade do ano passado, que já foi a coisa mais incrível do mundo, tá? Eu tive pessoas que triplicaram o faturamento antes do curso começar, só assistindo as lives que eu mandei de bônus para elas o ano passado, né? E esse ano nós já estamos com algumas pessoas entrando, que já compraram, que já se inscreveram, que já estão dentro do programa. E vão ser 8 semanas, vai ser a coisa mais incrível do mundo, tá? E eu recomendo muito que depois você me converte, você manda lá um direct pra mim e fala: Paula, eu quero saber mais do Alavancagem Total, tá? Que daí eu vou te contar mais detalhes. Mas por que eu tô falando disso agora? Por que eu lembrei disso agora? Porque nesse programa, inclusive, eu vou fazer 8 encontros que vão ser... Imagina essa live que eu tô fazendo aqui, que eu não vou conseguir, obviamente, aprofundar tudo, porque nós temos uma hora e pouquinho que nós vamos ficar juntos aqui. Lá nós vamos ficar 4 meses juntos, com várias ferramentas, inclusive ferramentas de mudança de mentalidade. Vou trabalhar profundamente e terapeuticamente temas como pai, mãe, origem, desbloqueio de traumas, desbloqueio de padrões repetidos. Vou trabalhar sobre relacionamento de casal. Inclusive, eu tô recebendo muitos sócios que são casais. Tá sendo muito massa, então eu vou trabalhar isso. Inclusive, nessa turma vão ter vários casais que vão participar, vai ser muito legal. Mas depois eu volto nisso, tá? Mas então eu tava falando pra vocês. Nossos pais, nossos antepassados, eles sobreviveram da forma como eles puderam. Então, além e apesar da dor, eles ficaram. E eles conseguiram passar a vida adiante, por isso que você tá aqui me ouvindo hoje. Então, você também é uma sobrevivente. Você também é um sobrevivente. Só que você tem 2 opções. Opção número 1, coloca aí, número 1, viver no piloto automático. O que é viver no piloto automático? Copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando, que a tua memória celular, tuas crenças herdadas fazem você fazer sem pensar. Piloto automático é igual dirigir o carro. Depois que você aprende a dirigir, você não pensa mais. Você tá em ritmo hipnótico. Então você pode continuar fazendo isso, tá tudo bem. Só que daí a tua vida vai ter sempre esse limite. A sua vida vai ter sempre altos e baixos. Tua vida, toda vez que você começar a prosperar, você vai sentir que você não merece. Entendeu? E por que a gente sente que não merece, inclusive? Qual é a outra segunda opção? Segunda opção, primeira opção é viver no piloto automático. A segunda opção é ter consciência e pegar de volta o seu poder de fazer diferente, maior e melhor. Eu quero que todo mundo que está participando dessa live escreva. Depois você pode fazer uma foto e colocar no teu story, pode me marcar que eu vou repostar, tá? Você vai colocar: eu escolho... Só se você escolher, óbvio, né? Porque se você não escolher, daí você não coloca. Eu escolho fazer diferente, maior e melhor que os meus pais e todos que vieram antes. Inclusive que eu mesma. Que eu mesmo. Coloca lá. Sabe por quê? Você tem que falar pra tua mente isso todo dia. Sua mente esquece. E por que a tua mente esquece? Por causa do pertencimento. Nossa, olha os esquemas que eu tô fazendo aqui, né? Dá uma folha, uma canetinha pra Paula. Paula, depois eu vou fazer uma foto de como que ficou a minha mesa aqui, né? Mas então, o que é o pertencimento? Pertencimento é uma lei natural da vida. É uma lei da natureza mesmo. Todos nós queremos pertencer. Na verdade, todos nós pertencemos. O nosso direito de pertencimento, ele já é nato. Você nasceu, na verdade, você foi concebida, você já pertenceu. Tanto é que quando a gente faz constelações empresariais, constelações familiares, para poder desenvolver, tirar esses pontos cegos, eu utilizo a constelação familiar, a constelação empresarial, com a minha metodologia chamada reconfiguração sistêmica, para tirar esses pontos cegos, né? E quando a gente faz isso, a gente sempre olha para o tema abortos. Nossa, cara, já quero fazer 12 lives aqui, né? Mas por que a gente olha para o tema abortos? Porque os abortos, eles fazem parte. Concebeu, pertenceu. Esses dias mesmo eu estava constelando um casal, a gente estava fazendo uma sessão empresarial de um casal que é sócio também. E aí nós vimos, olha que loucura, que eles tinham um projeto, que eles chegaram a abrir o CNPJ, que eles abriram uma loja, só que daí eles não abriram de verdade, eles só montaram, aliás. Eles montaram, deixou tudo certo, e na hora de abrir, eles falaram: não vamos mais fazer isso, foram para um outro projeto e deixaram esse projeto quietinho. E aí, o que nós vamos perceber? Que dentro do inconsciente deles, aquilo ficou como se fosse um aborto. Tô fazendo aspas aqui. Aquele projeto que eles amavam, que eles desenharam com o maior carinho do mundo, que eles abriram o CNPJ, mas não foi pra frente. Na alma deles, lá no mais profundo deles, eles estavam sentindo aquilo como se fosse a dor de uma perda de um filho. Então, gente, tem tantas coisas que estão nas searas escondidinhas aí,
né? E tudo isso a gente precisa parar para pensar, para que a gente possa fazer esse destrave e não só destravar o teto financeiro, porque não adianta você destravar o teto financeiro se você não sustentar. Daqui a pouco eu vou falar às 8, 9, 10. Os 10 passinhos aqui, que daí eu vou sistematizar pra gente, do meio pro final eu falo dos passos direitinho. Mas aqui eu tô introduzindo, porque se você não entender isso que eu tô te falando, você não vai ter base para praticar o que eu vou te falar aqui, tá? Então vamos lá. Então, graças à lei do pertencimento, nós inconscientemente, o caminho mais fácil que o nosso inconsciente, que os nossos neurônios, que o nosso sistema emocional, psicológico sabe, é o caminho que a nossa família está percorrendo há gerações. É por isso que quando a gente, se você parar para pensar, inclusive depois quem quiser, eu mando um formulário para vocês, muito legal, que vocês vão poder responder e entrar em contato com essas informações, tá? Mas quando você para pensar, vamos lá, depois vocês podem até escrever aqui para mim. Na sua família, o que aconteceu com as mulheres? Na sua família as mulheres trabalharam, enriqueceram, foram empresárias, ou as mulheres foram professoras, costureiras, aquelas profissões mais básicas daquela época, né, que todo mundo tinha, porque nem pensava. Você tem a imagem de mulheres da sua família realizadas profissionalmente, financeiramente. Essas mulheres, elas ficaram casadas até o final da vida. Essas mulheres, elas foram felizes no casamento. Essas mulheres tiveram dinheiro. Escreve aqui pra mim, como que são as mulheres da sua família? Como que foram os homens da sua família? Os homens foram homens fortes, provedores, foram homens que tiveram depressão, que não conseguiram trazer dinheiro para casa, a mulher que era a guerreira provedora. Os homens foram embora, os homens ficaram. Escreve aqui pra mim. Essas são perguntas, gente, que quando a gente começa a fazer, teve falências, as pessoas que empreenderam faliram ou não faliram? Alguém mandou pra mim, alguém que tá na alavancagem mandou pra mim, né? Paula, sabe o que eu descobri? Eu não tinha parado pra pensar nisso ainda. Eu descobri que todas as pessoas da minha família que empreenderam, primeiro, que foram homens, e segundo, que todos faliram. Então, por que isso importa? E você pode aproveitar já esse exercício, depois você faz esse exercício, pode até me mandar no direct, tá? Fala, Paula, eu fiz um exercício, perguntei pra minha mãe, perguntei pro meu pai, lembrei, sentei, coloquei no papel e tudo mais, eu lembrei que as mulheres da minha família, Os homens da minha família, nananana. Quem teve mais dinheiro, o que aconteceu? Então, por exemplo, na minha família, as mulheres são... Eu tenho várias mulheres milionárias na minha família. Só que todas elas não conseguem usufruir do dinheiro. Tem uma vida pesada. Ficaram sozinhas, não tem amigos, não tem companheiro de vida, não tem... Até os filhos não ficaram perto. Tem algumas que nem tiveram filhos, inclusive. Entendeu? Então, esse é o meu caminho mais conhecido. Então, eu não tô quebrando só o teto financeiro, eu tô quebrando o teto do merecimento, eu tô quebrando o teto do usufruir, eu tô quebrando o teto de ter amigos, eu tô quebrando o teto de várias coisas. Quais são os tetos que você tá quebrando na sua vida? Quais são os tetos do caminho mais conhecido da sua família que você está quebrando? Porém, entretanto, contudo, todavia, a questão não é quebrar. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Por que eu quase fali de novo em 2023? Porque eu estava me sentindo inconscientemente culpada por estar prosperando mais do que os meus pais. Isso aconteceram 2 vezes na minha vida. E a gente entra, gente, se a gente não tiver com uma mentoria certa, se a gente não tiver com quem sabe olhar além do aparente, se a gente não tiver com quem sabe identificar ponto cego, sabe o que acontece? Você fica dentro da floresta. Imagine que você vai numa floresta agora, tem um parque aqui na frente, que não dá pra ver agora, mas tem um parque ali na frente da minha sacada, né? E é um parque cheio de árvores. Quando você entra num parque, você tá andando dentro do parque, você tá olhando as árvores, você não vê que ali tem uma água potável. Você não vê que tá vindo ali... Já respondo você, Tati. Você não vê que ali tá vindo um urso te atacar. Você concorda comigo que quando você tá dentro da floresta, você não vê os pontos cegos? Você não vê nem onde tem oportunidade, nem onde tem ameaça? É por isso, gente, quando eu desenvolvo programas assim, claro que eu desenvolvo para fazer dinheiro, claro que eu desenvolvo para vender, obviamente, né? Mas, principalmente, para poder tirar meus alunos dos pontos cegos, porque eu sei como tirar.
Sabe como que eu comecei a minha jornada? Para quem não conhece a minha história, eu comecei a minha jornada, eu sou psicóloga, tá? Eu sou psicóloga desde 2002, só que quando eu me formei, eu fui trabalhar no mercado. Fui trabalhar no mercado corporativo, né? Eu trabalhei em concessionárias de veículos, depois trabalhei com crédito consignado, depois fui corretora de imóveis, depois tive uma corretora de seguros, me tornei planejadora financeira em 2012 para 2013, e em 2013 eu me endividei. Olha a incompatibilidade do ser. Então eu me endividei quando eu era planejadora financeira, Paula Castanho Bastos. Tá de sacanagem, né, senhora? Pois é, foi a mesma coisa que eu falei pra mim. Falei, você só pode estar de sacanagem. E foi em 2012 que eu conheci a constelação familiar, inclusive, foi quando eu entendi que existiam outras partes inconscientes, que não são aquelas básicas. Que existe, inclusive, é uma pirâmide que eu gosto de fazer, que a gente tem que lembrar que tem muito mais coisas embaixo da superfície. O comportamento, ele é só isso aqui, ó. Nosso comportamento é só isso aqui. Aqui tem crenças limitantes, aqui tem as heranças familiares. Então, quando você vai lá, por exemplo, que você faz suas metas, que você aprende a fazer suas planilhas, que você aprende a vender, que você vai lá e faz cursos, que daí você aprende a fazer networking, e aí você aprende o que mais? E você desenvolve um produto, você está fazendo toda a lição de casa certinho. Você foi lá e fez um curso de coach, você fez um curso de vendas, você fez um curso de empresariado, você está no Fire Club. Quem aqui está no Fire Club? Que são meus sócios. Hein? Tá lá na Comunidade Maravilha, tá lá na Confraria, tá lá onde mais? Tá lá no Titanium, tá lá na MLS. Você tá lá, você tá no melhor lugar que poderia estar. Educação empresarial na veia, tá fazendo tua lição de casa, tá acordando cedo, tá malhando. Que mais? Tá fazendo seus movimentos. Mas mesmo assim, o dinheiro não vem, ou o dinheiro para de vir, ou você começa a perder dinheiro. Por quê? Porque inconscientemente você quer ficar igual a tua família. Falando de forma bem sucinta aqui pra vocês, de forma inconsciente você quer ficar igual a sua família. Você não quer fazer diferente deles, porque lá no teu mais profundo ser, você morre de medo de ser rejeitado pela sua família. E algumas pessoas têm esse medo explícito. E algumas são que nem a pergunta da Tati. Essa culpa é válida para pais falecidos? Para pais falecidos, para avós falecidos, para tias falecidas, para bisavós falecidos. A gente tem medo de ultrapassar eles, tá? Até porque eles são falecidos fisicamente, mas eles estão aqui dentro de você, memória celular. Você é 50-50, teu pai e tua mãe. E essa memória celular, ela é tão forte, que a psicogenealogia hoje virou uma ciência que estuda a psicologia da sua genealogia, ou seja, dos seus antepassados, da sua árvore genealógica. E aí o que acontece? Várias vezes que a gente está estudando ali datas, esses dias eu estava com uma cliente, por exemplo, que ela está querendo engravidar e não consegue engravidar. E aí ela me procurou agora, faz pouco tempo que ela me procurou, e ela está com 41 anos. E aí a gente foi fazer umas contas, tal, nananã, e descobrimos que a mãe dela teve ela com 41 anos. Isso é psicogenealogia, gente. O que significa isso? Nós fomos entender que, inconscientemente, ela estava com medo de ter filhos, porque a gravidez da mãe foi extremamente... A gravidez dela, né, da mãe dela, foi extremamente perigosa. A mãe quase morreu. E aí foi um negócio complexo e tudo mais. Então, gente, tem muitas coisas que estão abaixo da superfície. Eu queria muito que vocês saíssem dessa live entendendo isso. Para que daí vocês consigam, então, colocar em prática o que nós vamos falar aqui, tá? No meu YouTube tem muitas lives também, tá? Quem ainda não tá lá, tem mais de 500 lives. Quem quiser maratonar lá, não quiser ainda investir comigo em alguma coisa, vai lá, tá? Mas eu recomendo fortemente que você conheça o programa Alavancagem Total, porque o programa ele foi desenhado para fazer um passo a passo, uma transformação com uma cura profunda, para que você realmente saia do ponto A e vá para o hiper ponto B da sua vida, que não só você rompa o teto financeiro, mas você cresça, triplique seu faturamento sem perder saúde, sem perder família, com merecimento em dia e com sustentabilidade, tá? Vamos lá, então? Eu me empolgo, né, gente? Meu Deus, dá até calor aqui, já amarrei esse cabelo, vou fazer um coque. Hã? Mas me conta aí, o que você aprendeu aqui até agora? Vamos lá, quem tá aqui comigo, escreve aí. O que você aprendeu comigo até agora? Tá valendo a pena a gente conversar aqui? Tá valendo a pena... Ah, agora vai ficar com esse cabelinho erguido aqui, ó. Hein? Tá valendo a pena a gente conversar aqui? Estão entendendo alguma coisa?
Então vamos lá. Todo mundo tem uma criança machucada dentro de si, assim como todo mundo tem uma criança feliz, tem uma criança espontânea, tem uma criança alegre, criativa, divertida, aventureira. E um dos passos que nós precisamos necessariamente tratar para poder quebrar o teu teto financeiro, para desbloquear o seu enriquecimento, parar de sabotar seu enriquecimento e desbloquear o teto financeiro, é você alimentar mais a sua criança feliz e tratar a sua criança machucada. Isso que eu vou falando aqui pra vocês, inclusive, faz parte da metodologia, tá? Qualquer coisa que você for fazer comigo, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é a tua criança ferida, pra você entender que todo mundo tem trauma, que é triste, que o que você passou foi difícil, teu pai e tua mãe podem ter sacaneado você, e o que mais é possível, só que eu vou te ensinar a separar, e já aprende aqui, eu vou te ensinar já, tá? Você vai aprender a separar pai e mãe sagrado de pai e mãe humano. Quando você entende que seu pai e mãe sagrado te deram a vida do jeito que deu, ai, Paula, mas minha mãe fumou crack a gravidez inteira, e daí, você tá aqui? Ela te deu o amor maior do mundo, senhora. Hã? Ai, porque meu pai traiu minha mãe, e porque meu pai foi embora, me abandonou, não sei o que, lá. Beleza, é triste, é difícil, não, jamais vou desconsiderar que isso é doloroso, tá? Atendo casos, assim, você não tem noção do que eu atendo no consultório, 12 anos, 13 anos vai fazer agora, tá? Só que uma coisa você tem que entender, que os traumas, eles aconteceram, que teus pais, como humanos, podem ter falhado, ter feito um monte de... Pode falar palavrão na internet? Merda! Pode ter feito um monte de merda, entendeu? Só que você tá aqui, senhora. Você tá aqui, senhor. O que significa você estar aqui? Repita comigo. Os meus pais me deram o amor maior do mundo no dia que eles me conceberam. O verdadeiro amor incondicional mentiram pra você, tá? Amor incondicional não é comportamental. Amor incondicional é o sim espiritual que seu pai deu, que sua mãe deu pra você existir. Então repita comigo. O verdadeiro sim, o verdadeiro amor incondicional, o verdadeiro amor incondicional foi o sim espiritual que meu pai e minha mãe deram para que eu estivesse aqui hoje. Se você entender isso, você não vai mais ter problema de criança machucada e, portanto, você vai parar de projetar nas pessoas, nas situações, esse monte de dor. Por isso que tem que tratar, por isso que tem que fazer terapia sim, por isso que tem que fazer mentoria, por isso que tem que vir para alavancagem total. Você tem que entender, você tem que praticar, você tem que colocar essa visão dentro da tua mente de tal maneira que a hora que você tá vivendo e aí acontece alguma coisa com seu pai e com a tua mãe, você vai olhar e vai falar, esse é o humano deles, não é o sagrado. O sagrado deles mora em mim, o amor incondicional dos meus pais é o sim espiritual que eles deram pra minha vida. .com.br/org. Quem entendeu, quem caiu uma ficha aí? Esse é o primeiro passo. Alguém vai anotando aí, porque pra variar eu tô colocando mais passos e não tô colocando na ordem aqui. Então eu vou pedir ajuda aí de vocês irem anotando. Então o primeiro passo para você parar de sabotar o seu enriquecimento e desbloquear o teto financeiro é cuidar da sua criança machucada e junto com isso alimentar sua criança de luz, sua criança aventureira, tá? E isso é o quê? É você cuidar de você, é você se dar carinho, é você brincar mais, é você colocar música, é você tirar miniférias. Eu falo das miniférias, não sei quem já me ouviu falando de miniférias, né? Todo dia eu tiro miniférias, é 1 hora, é 30 minutos, às vezes é 15 minutos, eu boto uma música, eu fico dançando aqui, eu fico imaginando meus vizinhos, se eles me verem, vão falar, meu Deus do céu, essa mulher é muito louca. Hoje eu fui na academia antes de vir aqui dar essa aula pra vocês, e aí tinha um pessoal fazendo festa lá embaixo, e aí a menina passou umas 2 vezes e deu risada, deu aquela risadinha pra mim. Aí eu falei assim, gente, eu acho que eu tô cantando alto, que eu tava de fone, e eu... Férias, mini férias, por que a gente não pode tirar mini férias? Você vai esperar as férias? Então já coloca aí, segundo ponto, parar de esperar as férias, parar de esperar algo do futuro. Quem vive de futuro, sabe o que acontece? Fica ansioso. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Escreve aí uma fórmula mágica que eu vou te falar agora que você não vai acreditar.
A fórmula mágica é a seguinte: no reino da consciência não existe arrependimento. Ó, isso fica muito difícil, isso vocês me falam, hein? No reino da consciência não existe arrependimento. Por quê? Porque quando eu olho pra minha história, quando eu olho pro meu passado, quando eu olho pra tudo que eu fiz, que eu não fiz, quando eu olho pros meus erros, sabe o que eu falo? Eu, Paula, até porque o segredo do sucesso é ter bons olhos, frase minha também, tá? Então, quando eu olho com bons olhos pro meu passado, e eu olho lá para aquelas falências, 3 falências, eu olho lá para aqueles relacionamentos, os relacionamentos que eu tive, tanto de casal quanto de sociedade, que foram abusivos, né? Quando eu fui surtada da cabeça, que já fui, confesso aqui, como é que fala? Em rede nacional, entendeu? Já fui louca de pedra, já bebi para um caramba, já corri risco de vida, já coloquei pessoas em risco de vida com esse comportamento absurdo, absurdamente agressivo e tresloucado que eu tinha. Eu olho pra minha história, nossa, eu tenho vários pontos que foram muito intensos e, entre aspas, negativos. Só que se eu não tivesse vivido cada coisa que eu vivi, eu não seria uma mentora tão completa. Eu consigo profundamente tratar relacionamento de casal, sociedade, financeiro principalmente, crescimento exponencial de negócios. Eu sei criar empresárias. Tanto é que a mentoria Enriquecimento Sistêmico das minhas alunas, que é só para mulheres, eu desenvolvo empresárias, mulheres incríveis, técnicas, especialistas maravilhosas que estão virando empresárias de verdade, entendeu? Então, hoje eu consigo tratar a parte psicológica, por quê? Porque eu passei por tudo isso, já tive fibromialgia, não contei pra vocês, né, que eu tive estresse, fibromialgia, bulimia, depressão, pânico, eu já tive tudo isso. Então, se alguém fala pra mim que tá passando por uma situação difícil, eu tenho bons olhos, eu consigo olhar pra essa pessoa, eu consigo ter respeito, empatia, misericórdia, mas também consigo falar 5, 6, 7, 8, bora viver. Hoje mesmo tava com uma aluna minha que eu falei, ó, pode parar. Você pode parar, entendeu? Porque não dá pra viver medíocre, não dá. Viver medíocre é uma decisão, igual viver em abundância é uma decisão. Você me entende, gente? Então, qual que é o segundo passo? Olhar o passado com bons olhos. Por quê? Porque daí o passado vira fonte de recursos. Se você olha o passado com bons olhos, você vai lá no passado, você vai pegar as tuas experiências do passado, vai trazer para cá, para o presente, e vai transformar isso em propósito, vai transformar isso em produto, vai transformar isso em serviço. Hoje as minhas mentorias são tudo que eu aprendi na minha história e tudo que eu desenvolvi de metodologia por causa da minha história, por causa dos clientes que começaram a chegar para mim. Eu fui desenvolvendo. Hoje tem uma metodologia massa pra caramba. Mas se eu tivesse lá em meu passado... Tem uma música que fala assim, ó. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito. Ai, que lindo. Então, olhar para o passado com bons olhos e parar de viver do futuro. Então, eu vou colocar isso como terceiro, tá? Parar de viver esperando o futuro. Porque quando você está esperando o futuro, você não é feliz agora. Enquanto você não for, escreve aí, satisfeito com a sua vida. Eu quero mais? Quero. Todo dia eu quero mais. Eu quero sempre mais. Como é que é? Eu escolho sempre mais. Pitch, né? Eu quero sempre mais, óbvio que eu quero. Eu quero melhoria contínua, eu quero melhorar meu corpo, eu quero melhorar minha saúde, eu quero melhorar meu faturamento, eu quero melhorar minha equipe, eu quero melhorar tanto. Eu vou pra treinamento agora esse final de semana de novo, entendeu? Em fevereiro e março vai ser intenso de treinamentos. Por quê? Pra trazer o melhor, as maiores atualizações do cenário da educação empresarial do Brasil. Invisto uma grana que eu falo que se eu contar pro meu pai e pra minha mãe, eles vão falar, gente, essa menina tá louca de vez, interna, interdita, entendeu? Mas por que eu faço isso? Porque eu quero melhorar, eu quero trazer mais, eu quero pra mim e pra você, eu quero transbordar na tua vida com tudo isso. Por isso que eu tô fazendo essa live, inclusive, sem hora pra acabar. Na minha cara, né? Porém, se eu ficasse como eu já tive no passado, porque quando eu faturar X, eu serei feliz. Porque quando eu tiver um carro tal, eu serei feliz. Porque quando eu blá blá blá, emagrecer, engordar, cara, não faz mais isso contigo não. Olha pra tua vida ao redor. Olha pra casa que você mora. Olha pro teu corpo. Olha para as tuas decisões. Você pode estar passando uma fase desafiadora
E ó, já vou te avisar, não vai ser a última não, tá? O desafio vai aumentar, inclusive. Quanto mais dinheiro você faz, mais desafios você tem. Quanto mais dinheiro você faz, mais responsabilidade você tem. Quanto mais dinheiro você faz, a responsabilidade é espiritual. Depois que você passa de 1 milhão de faturamento, sabe o que acontece com você? A tua responsabilidade espiritual aumenta porque você precisa transbordar em muito mais vidas. E muito mais vidas vão depender de você. Não vai ser só sua família. Vai ser sua equipe. A sua equipe vai ter que crescer. Tem gente que acha que vai fazer dinheiro e vai ficar aposentado. Por isso que não faz dinheiro, inclusive. Por isso que não faz dinheiro. Não tem como você. Se você quer ser rica, multimilionária, você tem que ter senso de transbordo. Coloca isso aí. Enquanto você não entender que você tem que transbordar na vida das pessoas, sua vida não vai mudar. Aqui, ó, minhas alunas entrando. Acabou de entrar uma aluna aqui que falou pra mim que pagou a mentoria, que é uma mentoria de um valor bem mais alto do que a alavancagem total. Ela pagou com dinheiro novo. Com dinheiro que ela fez, ela tá 1 mês e meio, agora vai completar 2 meses que ela tá no enriquecimento sistêmico, ela já tá pagando com dinheiro novo. Que ela tá fazendo porque ela criou coisas novas, ela criou coragem de se lançar, criou coragem de ir pra rua, criou coragem de vender. Então vamos colocar o quarto? Vender, aprender a vender, ressignificar vender, desenvolver habilidades de venda, vender todos os dias. Escreve aí, vender, 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 vender. Se você não passa, não importa qual é o teu negócio, tá? Não importa o que você faz. Ai, Paula, eu vendo água de coco na rua. Eu dou aula de particular de inglês. Eu tenho uma empresa de marketing e não sei o que lá. Eu tenho 5 empresas, eu tenho uma empresa, não importa se você pessoalmente não passa pelo menos 2 horas do seu dia vendendo diretamente, fazendo ações de... Isso aqui eu tô fazendo uma ação de venda. Hoje de manhã eu já falei com um monte de gente, já mandei recadinho pra um monte de gente. Hoje de manhã eu acordei com a macaca, porque ontem eu descansei um montão. Aí hoje de manhã... Oi, fulana, tô lembrando de você. Cadê você? Volta pra cá. Você tá sabendo da alavancagem total? Não tá sabendo? Por que você tá longe? Volta pro fogo. Chamei cliente novo. Falei no Instagram. Oi, fulana de tal, tudo bem? Vamos conhecer melhor. Galera da confraria, galera da mentoria tal, do Fire Club. Marcando reunião. Por quê? Porque quem vai construir o meu sucesso, meu faturamento, meu transbordo, meu enriquecimento sou eu. Você pode ter o melhor time de marketing, você pode ter o melhor time de vendas, você pode ter o melhor time de burocrático, você pode ter uma galera contigo. Mas você tem que entender que você é a pessoa principal do teu negócio. Isso é ser adulto pra vida. Isso é ser adulta pra vida. E você tem que tomar um cuidado. Eu tenho vários empresários que eu tô corrigindo, tô puxando a orelhinha aqui. É legal estar em movimento, é legal estar em vários cursos, etc. Mas se você não tomar cuidado, isso a gente vê quando a gente faz uma constelação empresarial, por exemplo, que eu coloco aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Esses dias eu tava analisando como que tava a empresa do cliente, né? Então tava assim, ó, vamos supor, esse bonequinho aqui representa ele, a empresária, o empresário, tá? Aqui. Tava olhando para fora. Aí os clientes estavam olhando para dentro, estavam olhando para a empresa. Então vamos colocar aqui, ó. Esse cubinho aqui é a empresa, tá? Aqui o dono, a dona tava olhando para fora. Os clientes olhando para a empresa, o time do empresário olhando para os clientes, o dinheiro tava lá em cima da empresa, alguma coisa assim, tá? Só pra gente ter uma ideia. E o empresário tava olhando para fora. Isso não aconteceu uma vez só, não. Tem várias, só esse mês teve várias constelações empresariais que isso aconteceu exatamente do jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês, gente. Isso aqui pode ser o caso da tua empresa. Pode ser o caso do teu negócio. Pra onde que você tá olhando? Aqui você pode estar olhando para um relacionamento de casal, uma questão de um relacionamento de casal que tá com problema. Aqui você pode estar olhando para uma situação de um filho, de alguns abortos, de algumas questões. Pode estar olhando para algum destino pesado da sua família. E se você estiver olhando para tudo isso aqui, se você não for se resolver, coisa que nós vamos resolver na alavancagem total, hashtag fica a dica, tá? Mas se não for comigo, você te organiza aí, mas tem que resolver isso aqui. Porque
Aí começa a ter problema, e os colaboradores, sabe o que começa a acontecer aqui? O colaborador começa a pedir para sair. Pode ter certeza, quando os colaboradores começam muita rotatividade, tem alguma coisa no seu coração que tá fazendo você ficar de costas para sua empresa, para o seu negócio. Tá? É muito sério isso. Aí não adianta você ter time. Aí não adianta você ter um marketing massa pra caramba, pagar 5 mil reais de marketing por mês. Google Ads, Google Meu Negócio, Google do Caramba 4. Entendeu? E você precisa corrigir a raiz. Enquanto você não corrigir a raiz, não adianta. E aí então, se a gente fosse falar, porque a gente falou aqui, né? Eu falo, ai, peraí, meu Deus, até baixei, como é que fala? Até derrubei tudo aqui. Tá, então assim, ó. Nós falamos que o quarto é vender. Vender todo dia, aprender habilidade de venda, ressignificar o que é vender. Todo dia você tem que vender. Vender, depois você vai aprender mais comigo. Na, acho que quinta aula do Alavancagem Total, nós vamos ter uma aula dedicada exclusivamente para vendas, tá? E tem uma aula do enriquecimento sistêmico que eu vou liberar de bônus, porque hoje eu pensei nisso. Eu vou liberar a aula do enriquecimento sistêmico de bônus para o pessoal da alavancagem, porque é uma aula primorosa que eu dei sobre vendas que vai mudar o mindset de todo mundo, tá? Inclusive, se você, de repente, hoje já tomou decisão, quer vir para a alavancagem total, tava faltando só algum detalhezinho, se você entrar hoje, eu já mando essa aula imediatamente para você. Entrou, fala assim, Paula, entrei, manda no meu direct aqui, eu já mando o link da aula para você, da aula de vendas, uma aula exclusiva de vendas, tá? Muito bem. Então, vender, e outra coisa é arrumar o seu negócio, mas não arrumar processos burocráticos, não arrumar a parte de bastidores administrativos, é arrumar o seu negócio sistemicamente. É você voltar de coração olhar para o teu negócio. E se você tiver um tema de casal, se tiver um tema de alguma coisa com teu pai, com a tua mãe, um tema de herança, esses dias mesmo eu estava tratando uma das minhas clientes, que ela não estava conseguindo romper o teto financeiro porque ela ainda estava emaranhada com uma questão da herança do pai. O pai faleceu, aí no fim ela acabou ficando dentro da empresa junto com a mãe e com o irmão no conselho da empresa e ela fica recebendo esse dinheiro. Só que esse dinheiro, gente, toda herança, nossa, isso vale 7 lives, toda herança é maldita. Uma herança, é muito difícil uma herança chegar na vida de alguém e abençoar alguém. Porque herança é fruto de morte, é fruto de muita dor. É um dinheiro que Bert Hellinger dizia muito. Bert Hellinger é o autor das constelações familiares, né? Ele dizia muito que é um dinheiro não conquistado. Foi você que conquistou. Então a herança, 99% das vezes que a gente coloca no campo, que a gente vai analisar o efeito da herança na vida desse cliente que está recebendo, está para receber herança, etc., 99% dessa pessoa está olhando para trás. A herança coloca ela de costas para a própria vida. Entendeu? Principalmente porque a maioria das vezes a gente não tá no nosso lugar de filho, né? Muitas vezes a gente tá no nosso lugar no lugar de mãe da mãe, mãe do irmão, mãe do pai. Tá no lugar de igual a mãe, tá de amiga da mãe. Tem muita coisa para corrigir nesse sentido, né? Mas enfim. Então, quarto é vender e o quinto é arrumar a casa interna. É arrumar o negócio de forma sistêmica. Gente, quem tá comigo aí, bate uma palma. Estão entendendo aí? Estão comigo? Nós estamos no quinto. Agora tá pior ainda o meu papel aqui, porque agora eu já comecei a escrever tudo por cima. Tá batendo palma aí? Tá comigo? Dá uma reboladinha. Quem é minha aluna de presencial, a gente tem um esquema que é assim, eu falo, quem tá comigo bate uma palma, quem tá comigo tá feliz, bate 2 palmas, quem tá comigo não quer mais ir embora, levanta e dá uma reboladinha. E aí elas levantam e dão uma reboladinha, adoro. E homens também, tá? Já vamos avisando. Aliás, tem algum homem sobrevivente aqui nessa live ainda? Manda um oi aí, tá? Então tá. O 6º passo para parar de sabotar seu enriquecimento, desbloquear o seu teto financeiro é amar a sua história. A gente falou, né, de ressignificar o passado, olhar o passado com bons olhos, mas a gente precisa de algo a mais do que isso. Até porque o verdadeiro senso de propósito, a resiliência, ou seja, você dar conta nos momentos que vai ser difícil. Você acha que tem dia que eu não sento aqui e choro?
que eu não sento aqui e falo, cara, será que eu vou dar conta? Lógico. Eu tenho uma teoria que tem gente que fala, ai, nunca pensei em desistir. Eu falo, mentira, impossível. Impossível. Se você é humano, se você tá com metas desafiadoras, se você já entendeu de propósito espiritual, impossível você não de vez em quando falar como eu queria ser ignorante. Esses dias eu até fiz eu coloquei uma história, mas não dei sequência nele, falando que ignorância é uma bênção. Às vezes dá vontade de voltar a ser ignorante. Eu lembro aqueles senhorzinhos que vão na igreja, assim, que daí o pastor bota a mão na cabeça dele e fala assim, seja curado em nome de Jesus e volta com o exame aqui. Você vai voltar com o exame curado. E ele volta com o exame curado. Aí a gente que estuda demais fica, ai, não, mas será? Mas o que será que aconteceu? Não, mas por que isso acontece? Não, mas onde será que a fé está em qual botão dentro do meu cérebro? Caramba! Fé, a gente tem que ter fé. É por isso que nós precisamos olhar com bons olhos para a nossa história. Se a gente colocar nada é em vão na nossa análise histórica, da gente olhar para a nossa história, para os nossos pais, para os nossos antepassados, para os traumas, para as coisas difíceis que a gente já viveu, e colocar assim, nada foi em vão, tudo aqui é recurso. Eu quero que você se apaixone pela sua história. Como eu sou apaixonada pela minha história. Eu dei a Masterclass, depois quem quiser, a gente até deixou liberada aí na Masterclass até hoje, R$23,59. Depois me manda lá que eu mando um vídeo pra você, tá? Na Masterclass eu contei minha história. Era pra eu ter contado a minha história em 6 minutos na Masterclass. No fim, a Masterclass virou a minha história e eu fui colocando os pontos lá. E eu chorei umas 3 vezes, né, gente? Quem tava lá na Masterclass? A Ali tava. Eu chorei umas 3 vezes contando a minha história. Cara, minha história é muito massa. Porque se eu não tivesse passado cada coisa que eu passei, vou repetir, eu não seria uma mentora tão completa. Eu não teria tantos recursos. Eu não teria encontrado tantas ferramentas que hoje eu compartilho com os meus alunos. Coisa que eu demorei 45 anos para acontecer na minha vida. Tem aluno que 3 meses já tá tendo mais resultado do que eu. Entendeu? Nesses últimos 12 anos eu tenho pelo menos 5 cases multimilionários. 5 que eu tô me lembrando de cabeça agora, certamente tem mais. Fora a galera que triplicou, quadruplicou o faturamento. E não é só sobre dinheiro, porque muita gente vem quase separando pra eu atender e fica bem no casal. Isso pra mim é a glória da glória, porque pra mim tem família segue junto, entendeu? Eu atendi um casal recentemente, que a gente fez um programa lá na empresa deles, e a mulher tava muito assim, tava muito offline, ela tava, eu acredito que quase com uma depressão e tudo mais. Aí nós fizemos um trabalho lá com eles e tudo mais. No fim, ela tá a coisa mais linda do mundo. Tá acompanhando eles, se posicionou como sócia da empresa que ela já era. Tá se sentindo empresária. E um trabalho simples que a gente fez. Entendeu? Então, assim, se reempoderar ou se empoderar pela primeira vez, tomar posse da sua história com bons olhos, porque isso é uma fonte inesgotável de recursos que, inclusive, vai compor o seu diferencial. Entende o que eu tô te dizendo? Tem várias coisas. Por que você tá me ouvindo aqui? Inclusive, vou te perguntar, quantas pessoas estão aqui que me conhecem pessoalmente? Por que você não tá assistindo uma live de uma pessoa mais famosa do que eu, por exemplo? Entendeu? Eu falo isso para as minhas alunas de vez em quando. Eu tenho aluna da França, de Portugal, Salvador, Curitiba, que mais? De vários lugares do Brasil, né? E eu falo, por que eu? Porque tem algo que só eu posso dar. Você entende? Assim como tem algo que só você pode dar. Tem algo que não importa. Por isso que eu falo que não existe concorrência. Tá? Então, qual foi o 6º passo aí? Me ajudem? 6º passo é amar a sua história, né? Tá. Outro passo aqui, então, o 7º passo é... Esse aqui eu já falei. Ser satisfeita com o que você tem, eu já falei. 6º passo, 7º passo. 7º passo, então, é ter a visão da casa pronta. Escreve aí. Quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra. Gente, a visão da casa pronta, você pode falar assim, Paula, mas você acabou de falar para não ficar focada no futuro, porque senão eu vou ficar ansiosa, né? Tá, mas vamos lá comigo. Escreve essa fórmula aí. 0% de foco no passado. Passado é lugar de referência, não de residência. Você vai lá, visita o passado, coloca na sua caixinha de recursos e bora pra vida, beleza? Aí, 70% de foco no presente. Tem exercícios para isso, inclusive na alavancagem total, no grupo das ferramentas, eu dou exercícios para as pessoas
para os alunos ficarem presentes, para aprender a ficar satisfeita com a vida, para aprender a viver no agora. Mas eu tenho que ter 30% de foco no futuro. Por quê? Porque se eu não tiver um norte, se eu não souber para onde eu tô indo, como diz no Alice no País das Maravilhas, né? Qualquer caminho serve. Então eu preciso saber para onde eu estou indo. Eu preciso saber por que eu me mudei, por que eu vou mudar para São Paulo? Se eu podia ter ficado lá do lado da minha mãe e do meu pai, podia ter ficado numa vida confortável, que eu morava num apartamento super legal, que 1000 vezes mais barato que aqui, com um custo 1000 vezes mais baixo do que aqui. Por que eu vou me mudar para São Paulo? Porque eu sei que para ter o faturamento que eu quero, para ajudar a quantidade de pessoas que eu quero, para ser realmente uma personal minder, tô colocando esse nome, depois eu preciso validar ele, uma personal minder dos empresários do maior sistema de educação empresarial do Brasil, que hoje já está acontecendo. Se eu não tivesse aqui em São Paulo, isso não ia acontecer. Entendeu? Então eu sei onde eu quero chegar, eu tenho a visão de onde eu quero chegar, e ela não é financeira apenas, ela é em tudo. Eu sei qual é o corpo que eu quero ter, por isso que todos os dias eu tô indo na academia, mesmo sem vontade eu vou na academia. Hoje eu fui agora há pouco, né? Que eu tô comendo as comidas XYZ, eu tô tomando a suplementação tal, eu quero longevidade com saúde. Então eu sei onde eu quero chegar. Você sabe onde você quer chegar? Se você não tem clareza de onde você quer chegar, você precisa ter. Até porque, daí se você for fazer um programa comigo, tem algumas pessoas que já vão para um programa de maior valor, né? Tem mentorias empresariais que são de maior valor, acima de 40 mil, né? Mas tem a alavancagem total hoje ainda tá em 12 vezes de 258, se eu não me engano, R$260. Super baratinho, dá um valor de, aqui em São Paulo mesmo, dá um valor quase de uma pizza praticamente, né? Então, mas por que eu vou tirar esse dinheiro do meu bolso e pagar a Paula? Por que às vezes eu vou até pagar juros, se for o caso, para poder fazer uma coisa com a Paula? Por que eu vou acordar cedo e fazer atividade física? Por que eu vou aprender a vender? Por que eu vou aprender a fazer networking? Por que eu vou... A Gigli, não sei se está aqui ainda. A Gigli, não sei se... Acho que ela entrou, né? Não tenho certeza. A Gigli é uma cliente minha maravilhosa, que inclusive o ano passado ela começou na alavancagem. Ela foi um dos grandes cases de sucesso da alavancagem. Depois ela veio para enriquecimento sistêmico. Depois ela veio para mentoria individual. Maravilhosa, né? E recentemente ela entrou na confraria. Ah lá. Ela entrou na confraria, né? A gente elaborando lá alguns passos dela e tudo mais. Ela entrou na confraria e, gente, você vê o movimento massa que ela está fazendo. Eu tô muito orgulhosa de você, Gigli. Muito legal o que ela tá fazendo. Ela tá semeando de uma forma nova. E assim, não é natural para ela ficar indo visitar as pessoas, fazendo reunião de networking. Mas ela tá fazendo porque ela entendeu que isso é a semeadura certa para ela alcançar o resultado que ela quer. Ela já sabe, tá no BNI também, entrou no BNI, ela networking a 1000. Então, quer dizer, ela tá investindo não só dinheiro, ela tá investindo tempo. Aliás, coloca aí, networking vai ser o 8. Então, 7 é quem não tem a visão, ter a visão, né? Porque quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra. Então, ter a visão de futuro, onde eu quero chegar. E o 8º é networking. Gente, a gente não cresce sozinho. Depois que eu entrei nos clubes, olha lá, quero reunião com todas, a Jennifer. Ah, a Jennifer tá aqui ainda, que delícia. Gente, depois que eu entrei nesses clubes da MLS, e agora na confraria, e na Comunidade Maravilha e tudo mais, gente, a minha vida mudou exponencialmente. A gente vai criando amizades, a gente vai criando parcerias, uma vai apoiando a outra, de repente uma tá indicando você, você tá indicando a outra. É muito grandioso isso, só que, entenda, se você for fazer networking focada em vender, você vai dar um tiro no pé, melhor não fazer, tá? Porque o networking vai acontecer venda? Vai. Mas, se você for sangue no olho, venda, todo mundo vai fugir de você, vai se afastar de você, você vai ser a chata, o chato que tá lá querendo vender e não ouve, não cria conexão, não tem empatia. Em setembro, eu dei acho que mais de 10 palestras de presente para os meus sócios do Fire Club. Eu dei de presente, Setembro Amarelo, aliás, tava essa blusa que eu comprei para o Setembro Amarelo. E eu dei mais de 10 palestras de presente para as empresas dos meus sócios. E eu dei de coração, até porque Setembro Amarelo é uma coisa que eu amo falar, transborda por causa das coisas que eu tive, né? Das depressões e tudo mais que eu tive. Então eu dei de coração. E foi um negócio tão louco, porque depois, em dezembro e janeiro, eu comecei a colher os frutos. Se eu tivesse focada, vou fazer a palestra para vender, o que ia acontecer? Eles iam fugir de mim. Se eu tivesse falado, vou vender palestra, ninguém nem me conhecia.
E no fim, ainda fui indicada a categoria de intencionalidade no Oscar, que a gente tem o Oscar, o maior Oscar de empresários do Brasil. Subi no palco, coisa mais linda, ganhei minha placa por intencionalidade, por causa de todo o movimento que eu fiz. Isso me colocou visibilidade, autoridade, credibilidade e me colocou muito maior num cenário onde agora as pessoas estão vindo muito mais naturalmente falar comigo. As pessoas querem falar comigo. Paulo, eu quero marcar uma reunião com você. Paulo, eu tô vendo o que você tá fazendo. Paulo, eu tô vendo que o Johnny tá te indicando. Paulo, eu tô vendo que a Cíntia tá te indicando. Paulo, eu tô vendo que a Jennifer tá te indicando. Entendeu? Então começaram a chegar clientes maiores, com maior poder, inclusive aquisitivo, para poder fazer programas maiores comigo, além de pessoas que estão vindo e estão chegando agora nos programas menores para conhecer, mas que já estão me vendo como grande por causa de uma ação. Claro, fiz outras coisas também, mas essa ação foi uma ação muito grandiosa, porque as pessoas me viram em movimento, as pessoas viram a minha fala, entendeu? Então, como que você vai fazer? Não adianta você fazer networking se você não tiver uma intenção, se você não tiver uma intenção genuína, se você não tiver paciência de esperar. Você vai semear, daqui a pouco você vai colher. Faz sentido, gente? E a gente tem um ditado, né, dentro da MLS que é o seguinte: seja interessado e não interesseiro. Então, se interessar genuinamente pela história das pessoas, as pessoas estão querendo ser ouvidas, gente. Tá todo mundo carente de pertencimento, tá todo mundo carente de atenção, entendeu? Você também tá, eu também tô. Quando alguém me trata bem, eu fico toda faceira, né? Toda faceira e facinho. Tratou bem, ai, que legal, entendeu? Também me tratou mal, não volto mais. Então, prestem atenção nisso, tá? E esse aqui, tinha um aqui, peraí. Caramba, onde que eu... Aqui! Meu Deus, a mais importante vai ser a 10ª. Então, eu vou falar, a gente falou 8ª, eu vou falar a 9ª. A 9ª, então, eu quero que a partir de hoje, você pare de ser vítima. Vou até soltar o cabelo agora pra falar isso. Hã? A partir de hoje, vou fazer um topete aqui. Amy Winehouse. A partir de hoje, eu quero que você pare de ser vítima. Pare de ser uma criança mimizenta. Ai, o mundo está contra mim. Ai, o cliente não fechou comigo porque não sei o que lá. Ai, que minha secretária, não sei o que lá. Não sei o que tá acontecendo aí com você, mas todo mundo tem uma vítima pronta para aflorar. Essa vítima acha que o mundo está contra ela. Essa vítima terceiriza a responsabilidade. Essa vítima deixa de fazer coisas boas com a própria história. Essa vítima cria mais problemas porque o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então, se você está vítima, seus pensamentos são negativos. Seus pensamentos negativos vão criar mais coisas para provar que você é vítima. Então, saia agora desse lugar. Saia agora desse lugar. Não dê mais chance para esse capetinha que está dentro de você falar mais alto do que você. E qual é o antídoto para isso? A gente já falou 2 vezes da história aqui. Para você respeitar, olhar o seu passado com bons olhos. E falamos para você ressignificar, pegar o passado como fonte de recursos. Não falamos? Agora eu quero que você escreva outra coisa. Eu quero que você se torne, a partir de hoje, dia 8, que dia é hoje? Dia 8 de fevereiro de 2026, às 21h15, horário de Brasília, eu quero que você se torne a sua fã número 1. O seu fã número 1. A partir de hoje não vai mais ter terceirização, não. Ai, mas minha mãe, meu marido, eu espero isso do meu mentor, espero isso de não sei quem, não. Quem vai ser a sua fã número 1 vai ser você. A partir do momento que você se olhar no espelho e falar: como eu posso estar cada dia mais bonita? Como eu posso estar cada dia mais sábia? Como eu posso estar cada dia mais rica? Como eu posso estar cada dia mais gostosa, mais cheirosa, mais saborosa? Como eu posso estar cada dia mais interessante? Como eu posso estar cada dia mais resultante, criando tantos resultados? Como eu posso cada dia mais atrair pessoas, conexões, parcerias, amizades, clientes tops para minha vida? Eu quero que você fale isso para você. Porque isso vai ser o seu mantra. Tu sabe o que é mantra? Mantra é a gente colocar aquela palavra de tal maneira que a gente impulsiona para criar aquela realidade. Então, qual a história que você quer contar? Você quer contar uma história de que você tá se arrastando igual uma minhoca grávida? Ou você quer contar uma história de que você se superou, de que você pegou seu passado e criou uma metodologia, que nem eu fiz enriquecimento sistêmico, que eu sou minha maior fã agora. Faz pouco tempo.
E aí eu vou te falar o décimo passo, porque o décimo passo tem a ver com isso. Meus aniversários, todos os meus aniversários desde 2012, eu comecei a tomar posse, fazer mudanças. Coincidentemente, os processos de maior desenvolvimento, maior virada de chave que eu fiz de desenvolvimento pessoal foram no meu aniversário, inclusive 2013, que foi a virada de chave principal, que embora foi o ano que eu fali, foi o ano que eu decidi que eu ia mudar de vida de verdade, que eu finalizei um relacionamento que a gente já tinha finalizado há muito tempo, mas não conseguia terminar de vez. Enfim, foi o ano da minha vida. E ali começou, no dia 8 de setembro de 2013, foi o principal dia de virada de chave. Mas de 2013 até agora, até 2024, eu fiz muitas coisas grandiosas, eu enriqueci muitas pessoas, eu desenvolvi essa metodologia incrível, que tem muito resultado. É uma metodologia que se autossustenta. Os meus alunos chegam para mim, e aqui se tiver alunos podem falar isso, eu ensino como que você pode seguir sem mim. Eu não quero que você fique dependente de mim. O meu valor maior é que você venha comigo e que você queira ficar comigo. Entendeu? Você tá gostando da minha energia, você fala, Paula, me dá aí o link do Alavancagem Total, porque tá baratíssimo, eu quero passar 4 meses com você, não tenho nenhuma dúvida. Meu marido pode vir junto? Pode. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu quero ficar perto, tá. Durante 4 meses você vai aprender o melhor da minha metodologia, porque eu quero que você termine a alavancagem total sem precisar de mim. Aí depois você vai vir para o enriquecimento sistêmico ou para o clube que nós vamos lançar provavelmente em abril, né? Ou você vai vir para uma mentoria empresarial individual comigo, ou você e teu marido, você e teu sócio, mas porque você quer ficar comigo, porque você gosta de ter a minha companhia na jornada, porque você gosta das atualizações que eu faço, não porque você precisa de mim. Mas, mesmo com tudo isso, até setembro de 2024, quando eu fiz 44 anos, 4 mais 4, 8, gente, hoje é dia 8, não é muito legal isso? Eu acho muito legal. Hein? Eu fiz 44 anos, era um ano que 2024 a soma dá 8. No dia 8 de setembro de 2024, eu estava celebrando meu aniversário num dos lugares que eu mais amo no mundo, talvez o lugar que eu mais ame no mundo seja ali, no Morro das Pedras, em Florianópolis. Eu vi o nascer do sol, 5 e tanto da manhã, e eu parei ali, vou tirar isso daqui para ficar mais pertinho. E eu parei ali, olhei para aquele sol nascendo e eu fiz uma oração muito sincera. Mas muito sincera, eu rasguei o meu coração. Não posso nem falar muito que eu começo a chorar aqui também. Eu rasguei o meu coração naquele momento, gente. E eu falei assim com Deus. Eu passei quase 12 anos da minha vida, 10, 11 anos fazia ali. 11 anos da minha vida, 10 anos, 2014 a 2024. Eu passei 10 anos da minha vida enriquecendo as outras pessoas. E eu não parei para colocar todo o foco em me enriquecer. E ali eu tomei uma decisão. E essa decisão, ela foi muito parecida com a decisão de 2014, quando eu me separei e comecei meu trabalho, meu projeto, né? Que eu tava falida, morando de favor com meu tio, meus pais me ajudando com 33 anos de idade, uma loucura. A decisão foi muito parecida com aquela decisão, só que agora com maturidade, agora com autoridade, agora com uma metodologia consolidada, agora com resultados, agora com cases multimilionários. E aí eu falei, tá, eu tô bem, mas eu sei que eu posso ficar muito melhor. E agora eu quero ser meu próprio case. Cara, foi tão incrível isso. Porque a partir do dia 8/9 de 2024, quando eu recebi a palavra sobrenatural de Deus pro meu ano, logo depois eu conheci Flávio Augusto, Caio Carneiro, GeoJ, me tornei aluna direta deles, fiz a formação de mentores com o GeoJ, entrei no Fire Club, um dos maiores clubes da MLS, Mentoring League Society, que é o maior ecossistema de educação empresarial do Brasil. O sobrenatural começou a acontecer na minha vida, meu faturamento triplicou, foi de mês a mês, 21 e 21. Ai, que legal, hein? Meu faturamento triplicou. O ano passado eu rompi o meu teto financeiro consistentemente, validadamente, se é que existe isso. Desenvolvi as minhas metodologias e hoje eu tenho propriedade para falar. Essa live não é por acaso. Essa é a primeira live que eu estou fazendo esse ano aqui no Instagram, no dia 8. E agora que eu me dei conta, dia 8, né? E é muito, muito, muito significativo eu fazer essa live aqui,
falando com propriedade de desbloqueio do teto financeiro, falando com propriedade de como parar de sabotar o seu enriquecimento, porque isso de fato está acontecendo na minha vida. Há pelo menos, né, tem toda a história, tem toda a jornada, mas de fato o que mudou tudo foi a decisão que eu tomei. E se hoje eu pudesse dizer para você o que você pode fazer hoje aqui, eu quero que você vá lá no limbo de você, que você vá lá naquele lugar onde você fala, esse lugar eu não quero mais. Eu quero que você vá numa situação da tua vida, porque todo mundo, você não estaria aqui me ouvindo se não tem alguma situação na tua vida que você não quer mais viver, que você quer liberar, que você quer parar, que você quer finalizar, que você quer mudar completamente. Todo mundo aqui concorda que você tem que seja uma área, que seja uma situação, não sei, ou várias na sua vida, que talvez não seja nem sobre dinheiro, mas tem algo na tua vida que você fala, cara, isso aqui está me atrasando, isso aqui está me tirando de ser quem eu nasci para ser, isso aqui está me roubando do meu propósito de evoluir, enriquecer e transbordar, isso aqui está desonrando a minha história, a minha família, o meu pai e minha mãe, não honrando. Eu quero que você vá nesse lugar. E eu quero que nesse dia, 21 e 21, tava 21 e 21 ali, agora tá 21 e 21 aqui. Era pra ver várias vezes isso, hein? Eu quero que nesse exato momento você tome a decisão de fazer o que precisa ser feito pra mudar isso de uma vez por todas. E saiba que da mesma forma que aconteceu comigo, a partir do momento que você toma a decisão de coração, não de cabeção. Muitas pessoas eu vejo, isso aqui eu quero mudar, não quer mudar. Se quisesse mudar, mudava. Quando a gente tá na disposição de mudar de verdade, que daí a gente já não... Que o fundo do poço você já cavou, que você já... Não importa em qual área. E que você toma a decisão de mudar, sabe o que acontece? Você paga o preço. E posso te falar uma verdade que eu aprendi pagando mais de 100 mil reais nas mentorias que eu participo hoje em dia? Eu já sabia disso, mas agora ficou ainda mais claro esse último ano pra mim. O preço não é financeiro. O maior preço é o de estar disposto a olhar para a verdade. Lá pro lado obscuro das coisinhas que estão dentro de você. Que nós vamos fazer, principalmente nas 2 primeiras sessões da alavancagem total. Onde nós vamos olhar lá para aquele lugar escuro dentro de você. Pra gente poder limpar isso. Limpar essa coisa que te segura. Para daí sim você ter estrutura para impulsionar. Só que se você não decidir pagar o preço, que é o maior preço de todos, que é o preço emocional, psicológico, de sair dos ganhos secundários, de ficar na piscininha de cocô, porque a gente tem ganhos secundários. Tem live sobre isso, depois me pede se quiser. Ganhos secundários, são ganhos inconscientes que a gente tem, que fazem com que a gente fique lá. Você quer mudar, na hora que você vê, você voltou lá, tá na corrida dos ratos, como a gente fala como o Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre. Sabe por quê? Porque a piscininha de cocô, ela é quentinha, ela é fedida, mas ela é quentinha. Então, tem muitas coisas simples que você pode fazer, mas a mais importante é tomar a decisão de sair da onde você não quer mais ficar. E se empoderar da grandeza de ser você. Como diz Nelson Mandela, nosso maior medo não é fazer dinheiro, nosso maior medo não é crescer, nosso maior medo não é pagar, ficar sem dinheiro. Sabe qual é o nosso maior medo? É brilhar. E é isso que a gente nasceu para fazer. A gente nasceu para brilhar. E se você quiser me ajuda, eu tô pronta para fazer, junto com você, o melhor ano da sua vida, até que venham os próximos. Um ano de fluxo, um ano sobrenatural, um ano de alavancagem total. Virei poeta agora. Gostaram, gente? Gente, quem ficou feliz, quem aprendeu alguma coisa legal com essa live, posso pedir... Vou tentar deixar salva agora, tá? Estamos finalizando. Nossa, 1h30 de live, hein, gente? Vocês estavam com a macaca aqui junto comigo, hein? Acho que eu nunca fiz uma live tão grande aqui no Instagram. Compartilha essa live com os amigos, tá? Compartilha com quem você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo. Valeu a pena? Eu posso pedir uma coisa pra vocês, quem esteve aqui comigo? Eu vou salvar a live. Eu quero que vocês mandem ou no meu direct ou na própria live. Manda lá porque valeu a pena estar aqui. Eu quero muito saber o que te tocou. Eu quero muito saber o teu testemunho, o teu depoimento dessa live. Quero muito saber o que tá pegando aí com você. Qual que é a decisão que você tomou. Qual é o lixo que você vai jogar fora hoje. E me compartilha isso. Eu vou ficar muito feliz. Esse vai ser o seu presente pra mim. E
Quem quer viver comigo essa jornada, esse programa de transformação, alavancagem total, que inicia ao vivo. Eu fiquei dourada? Rica! Quer viver comigo essa jornada incrível de transformação do dia 26 de fevereiro até maio, daí eu não sei qual que é a data exatamente, nesse programa grandiosíssimo, onde nós vamos limpar tudo e impulsionar com uma alavancagem total mesmo. Fala, Paula, fala mais sobre o programa que eu te mando ali no direct, tá bom? Ai, a pegada, não quero ir embora, mas vamos embora, vamos dormir. E eu conto com cada uma de vocês. Ó, a Aline tava aqui, Aline? Eu pedi pra Aline dar uma olhadinha em quem estaria aqui. Então depois eu vou, quem não mandar mensagem pra mim no direct me contando por que valeu a pena estar aqui, eu vou mandar o homem do saco puxar teu pé hoje à noite, tá? Ai, amo vocês, gente. Boa noite, Adriana Bernardim. Vou mandar lá pra você, tá bom? Beijo! Cadê? Como é que desliga que faz tempo que eu não faço live?